Olá pessoal, meu nome é Igor, bem-vindos ao segundo episódio do KissCast, um podcast brasileiro para conversar sobre os diversos temas relacionados ao Kiss e seus mais de 40 anos de carreira. Nesse novo episódio temos 4 participantes, eu, Igor, Luiz, que também esteve no primeiro episódio, e pela primeira vez, Rodrigo e Luigi. Então vou pedir para que os novos participantes falem rapidamente sobre o disco favorito, a formação favorita e o membro favorito. Vamos começar pelo Rodrigo. Bom, meu membro favorito, vamos colocar o quê? É sempre muito difícil isso pra mim, mas coloca o Paul Stanley como meu membro favorito. E o disco favorito, Dico? Meu disco favorito, pô, é só pergunta difícil, né, cara? Vai que vem na lata, na cabeça. Na cabeça, Creatures of the Night. Legal. E formação favorita, você tem alguma, Rodrigo? Formação favorita, eu gosto muito da formação com o Eric Carr e com o Ace Frehley. Legal. Ótima formação. E você, Luigi? Opa, prazer aí participar desse podcast aí com nomes de peso, galera também das antigas. O meu disco favorito do Kiss vai ser sempre o Rock and Roll Over e membro favorito realmente desde quando eu conheci o Kiss foi o Paul Stanley, né? E a formação que eu mais gosto é a original, que foi como eu conheci o Kiss. Comecei pelos anos 70 ouvindo eles, mas eu conheci eles na mesma época que o Comanete, que é o Luiz também Comanete, que foi nessa época da Reunion Tour. Então foi em 96 assim que eu comecei a virar o fã, né, da banda. Tinha conhecido em 95, mas era coisa de ouvir umas músicas, né? E a formação que eu mais gosto é essa original, e com o Eric Carr na bateria e o Ace Frehley, assim que eu escuto mais. Legal. Então, diferentes preferências de membros de formação dessa banda com tantos anos de história. Então, para esse novo episódio, vamos estar trazendo como tema um novo box do Gene Simmons, o The Vault, e também a sua primeira turnê solo. O Gene já vem falando sobre esse box há diversos anos, e de fato ele deve ter tido muito trabalho para organizar todas essas faixas e até quem sabe fazer um trabalho de restauração de algumas fitas. E recentemente ele até comentou que é o trabalho da vida dele, então é algo que de fato significa muito para o Gene. O que é que vocês têm a dizer sobre esse box? Qual foi a primeira impressão? Né? Tivemos como opções de venda a The Vault Experience, no valor de $2.000, a The Producer Experience, que foram poucas datas, onde você seria supostamente um produtor também do box, e você fica 1 hora no estúdio com o Gene trabalhando essas faixas, e a The Home Experience, que foi disponível somente para os Estados Unidos, onde o Gene vai para a sua casa, faz uma jam, toca algumas coisas também, e essa no valor de $50.000, e a The Producer Experience $25.000. Então temos $2.000, $25.000 e $50.000. Então eu queria saber um pouco de vocês, qual foi a primeira impressão em relação a esse box? Sobre esse box, desde 2003, né, até o Comanete pode lembrar qual foi o ponto inicial de 2003 que o Gene comentou do box? Isso, foi no Sex Money Kiss, um audiolivro que ele lançou na época, e aí ele comentou. Aí depois naquele DVD do Speaking Tongues também, de 2004, ele dando uma palestra na Austrália também ele falou. Aí só o nome que ainda tava, podia ser Monster, Alter Ego, né? Só o nome que ainda não tava certo. Mas podemos dizer 18 anos que ele tá planejando isso, né? Pois é, tempão, hein? Pois é, daí depois em 2006 ele já falava em lançar o box set, que ele chamava como Monster, né? O box set. Sim. Aí tem aquele box set do Family Jewels. Tu deve ter esse box set, né, Comanete? Sim, tem. Vem duas bônus, vem Rain Keeps Falling e You're My Reason to Live. Na época chamaria Monster, até lá como Monster Box Set. Depois agora ele mudou para o The Vault. Já vê que há muitos anos ele já vem pensando nisso, né? E como o Igor disse, segundo o próprio Gene, é o trabalho da vida dele. Sim. Só comentando, se eu não me engano, o Producer Experience, acho que foram só 2 compradores, né, o Igor? Você pode me ajudar a relembrar.
Isso, sei que teve Tem o Dino e tem uma menina bem novinha do Texas, me fugiu o nome dela agora, que ela tem um sonho de ser cantora e tal. Então ela é muito fã do Gene, a família também. Então ela já até foi na casa do Gene lá em Beverly Hills. Exatamente. E ela foi a compradora. E o Dino, que é o mesmo que depois comprou também o The Home Experience, que é um cara bilionário da Flórida. Até na casa dele, no dia que o Gene foi lá na Flórida, tava o Vanilla Ice. Foi quase que um carnaval, né, velho? E o Ace Frehley também nesse dia. O Ace, bem lembrado, o Ace também tava. Então, só o Dino gastou $75 mil, cara, nessa brincadeirinha com o Dino. Então, sobre as minhas impressões, assim, minhas primeiras impressões do The Vault, como você perguntou, assim, de um modo geral eu gostei, acho que tem bastante coisa interessante, outras nem tanto, tem muita coisa pra encher linguiça também, eu acho. E eu só acho, assim, que a gente tem que pensar no The Vault num todo como sendo, assim, não só direcionado ao Kiss, porque ali tem músicas que o Gene fez pro Kiss, pros discos do Kiss especificamente, mas tem músicas do Gene que o Gene fez antes do Kiss existir, e tem músicas que ele fez para outras bandas, né, quando ele estava produzindo outras bandas, ou bandas que estavam na gravadora dele, demos que ele fez com outros propósitos, então pode ter tem uma variação grande de estilos musicais. E eu acho que é um fato que a gente tem que pensar quando faz também uma crítica assim, ao material que se encontra lá. Acredito sim que a ideia do box que o Gene queira passar também é algo meio biográfico, né, da vida dele. É algo assim, não a intenção de lançar uma música bem produzida, uma música lapidada, pensando em um hit single, pensando em fazer sucesso. A ideia dele, eu acho que ele queria colocar essas outtakes dele, as demos, as músicas que trabalhou com outros artistas, e ele quis pescar mesmo aquele fã que paga para ter esse negócio mais quantidade de músicas e coisa e tal. Essa foi a ideia dele. Ele teve uma boa sacada de tentar vender outras formas de combos, vender podendo ir na tua casa, entregar o box, podendo produzir junto com ele alguma coisa. Mas aí tem um lado que o Gene sempre teve, né, de querer arranjar alguma coisa para ganhar mais e mais dinheiro, né, mas assim, de forma geral, eu achei a ideia dele muito boa, apesar que vai ter muitos fãs que não vai ter acesso a ter esse material pelo preço muito excessivo, né. Sim. E é isso que você falou, a forma de venda desse box, porque são 166 faixas, um total de 11 CDs, e o Gene sempre comentou muito a respeito da questão da pirataria. Inclusive, algo que ele traz, um argumento que ele traz quando ele se refere a discos do Kiss, possíveis novos discos do Kiss, ele traz essa questão da pirataria. Então, ele achou que talvez a forma ideal de vender isso seria entregar pessoalmente. Depois a gente vai analisar um pouco melhor como é que estão essas vendas, se de fato foi uma estratégia que funcionou, se ele de fato vai alcançar a venda dos box desse The Vault, que um total de 5 mil unidades, que ele falou que seriam produzidas, e não teria nenhum tipo de versão posterior, não teria nenhum tipo de lançamento mais econômico, um lançamento mais simples, seria esse valor desse box mínimo de $2 mil nesses eventos chamados The Vault Experience, na experiência do The Vault. Eu achei interessante a analogia que o Rodrigo falou de que realmente é como se fosse algo autobiográfico, até porque eu lembro do Gene falando que ele não ia mexer em nenhuma música em estúdio, elas iriam ser colocadas no The Vault como elas foram gravadas. Então, assim, tem qualidades diversas, tem gravações que ele fez em estúdio com um pouco melhor qualidade, tem gravações que ele fez num cassete, num porão. Então realmente tem muita qualidade bem diversificada. E realmente achei interessante esse aspecto que o Dipo comentou, porque realmente parece ser o que ele queria mesmo, não focar às vezes na qualidade da produção, mas numa coisa mais autobiográfica. Você ouvir aquela demo toda chiada, gravada num cassete simples, num gravador de mão simples, e você se lembrar das histórias, tipo uma coisa mais nostálgica mesmo. Mas pode falar aí, Rico.
Opa, a minha impressão do The Vault quando começou a divulgação foi que esses divisões assim que ele fez, que tem a do produtor e a Home Experience, eu achei algo muito inovador, né? E ele na casa da pessoa, acho que é uma coisa muito próxima do fã. Não sei quanto de vendagem do Home Experience, mas para os Estados Unidos, para quem tá lá, eu acho que é uma coisa muito legal. Porém, os valores são realmente assim, fora da realidade para nós, trabalhadores aqui do Brasil, né? E eu acho que a Home Experience é algo muito, muito alto, mas você receber o astro do rock na sua casa. Porém, o The Vault Experience, eu demorei para entender que não era só o box, assim, né? Que era a música em si. É a experiência do Gene estar lá te recebendo também, que é como se fosse um meet and greet. Então, eu acho que valeria a pena por essa experiência. Inclusive, quando anunciou do Brasil, eu falei, nossa, ele colocou realmente para o mundo todo, para nós brasileiros temos a possibilidade. Temos amigos que tiveram interesse, que compraram. E foi assim, muito interessante isso. Agora o valor eu falei, nossa, é muito alto, pelo menos pra mim, né? Eu penso assim. Mas é um marketing do Gene, né? Vale lembrar que o Kiss já começou a vender um tipo de produto mais caro desde a época do Kiss Trade. Então, a banda Kiss mesmo, onde o Gene participa, começou com o History 1, History 2, aí tem o livro Monster, aí começaram a vender também baixos, guitarras. Então são tipos de produtos mais caros, né, para atingir mais aquele potencial de fã que tem dinheiro, que gostaria de pagar ter algo diferenciado na sua coleção e tem condições de pagar. Então o Kiss já vem fazendo isso desde a época do History, né? Sim. E achei legal o fato do Igor ter falado do Tricarico também. Assim, o valor do The Vault, o valor cobrado dos $2.000 não se refere ao produto, né? Ao The Vault em si, a caixa com os CDs. O Gene, na verdade, ele está cobrando esse valor, a experiência, é o meet and greet com ele, na verdade, que é o valor, né? Isso mesmo. Quando teve o Ace no Brasil, também achei que a experiência é o que conta. Então você conhecer o seu fã, ele conhecer o fã e você conhecer o ídolo é uma coisa que traz mais atenção também. Então ele fez vários eventos lá fora com essa intenção, né, de participar com o fã e entregar, né? E é muito bonito, assim, o box é bonito, ele teve uma ideia muito legal. Pena que aqui não, assim, no mundo, vamos dizer, eu não sei em números, mas eu não sei como está a venda na intenção deles, no objetivo. Se eles estão perto, se eles estão na metade do que eles queriam vender. O Igor, tu sabe alguma coisa a respeito o Igor tem aí as informações aproximadas, né, Igor, de quantos venderam? Atualmente, pela contagem que eu vi de alguns membros de um grupo de Facebook que são compradores, sim, estamos abaixo das 2.000 unidades vendidas. Em torno de 1.500, não é, Igor? Será que é isso mesmo? Mais ou menos? Eu acho que eu arriscaria dizer talvez 2.000 unidades vendidas, tá? Certo. Porque algumas... De 5.000 confeccionadas. Isso, de 5.000 confeccionadas. O Gene também ele envia pelo correio, né? Ele deixou essa possibilidade, mas mantém um valor de $2.000. Então, se você comprar pelo correio, você recebe o box, mas também não tem a experiência e vai ter que pagar esse valor de $2.000, né? E esse box ele traz um livro com fotos inéditas, que o Gene comentou que são fotos inéditas, e com descrições, detalhamentos sobre as faixas do box. Também traz um boneco do Gene, que é exclusivo desse box, uma moeda com a escrita In Gene We Trust, e brindes que ele coloca no compartimento na parte inferior do box, e são brindes aleatórios. Cada box tem brindes diferentes, às vezes Tourbooks, às vezes Backstage Pass de algumas turnês do Kiss,
às vezes fotos da banda, às vezes o óculos que o Dino utilizou na década de 80, de 90. São produtos variados ou até algumas pessoas tiveram a sorte de encontrar pedaços da roupa do Gene, da roupa do The Demon mesmo. E também as meias que o Kiss utilizou nos anos 70, né? Por algum motivo o Gene tinha isso guardado e uma pessoa teve sorte ou não teve sorte de encontrar as meias do Kiss usadas nos anos 70. Então os brindes de fato são variados, não tem o que de fato é padrão, são os 11 CDs, o livro, o boneco e a moeda. Em contrapartida, tem muita gente reclamando dos brindes, que ele tá entregando muito o Backstage Pass do Sonic Boom, da turnê do Sonic Boom. De fato, é o que ficou mais fácil. São coisas que parece que ele está fazendo uma limpeza dentro de casa, a Shannon talvez. Tá querendo se livrar também do pão lá de algumas tralhas, né? Agora sim, eu acho tem legais, mas nem todos. O brinde é brinde, né? Acho que tudo que vier, é claro que as pessoas sempre querem ter o produto melhor, porque são produtos que vêm diretamente da coleção dele, da coleção do Dino. Então as pessoas querem, claro, até pelo investimento, querem encontrar um produto especial. Mas é aquela coisa, o brinde é o brinde, não faz parte exatamente do conteúdo do box, é uma coisa que ele coloca como um extra nesse box que pesa em média 18 quilos, um box até pesadinho. Então, falando sobre o Brasil, tivemos duas datas, pelo menos, digamos, marcadas para o Brasil, que teriam sido no dia 19 e 20 de maio de 2018. Infelizmente foram canceladas, tá? Então, algumas pessoas adquiriram o box, mas não houve o evento no Brasil. O que o Dini alegou é um conflito de agenda, então teve essa questão do cancelamento no Brasil. E também estamos tendo diversos cancelamentos pelo mundo desse box, provavelmente por dificuldade de vendas, né? Eu acho que já tivemos bastante datas canceladas, nós estamos ainda tendo, esses dias tivemos 4 ou 5 cancelamentos, principalmente nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos estão tendo muitos cancelamentos. E por um lado, digamos que é triste, porque é o trabalho que o Dini considera o trabalho da vida dele, porém eu não sei até que ponto ele achou que isso daria certo. É um box que talvez nem todos os fãs do Kiss tenham interesse. Talvez até quem é muito fã do Dini questione a forma como isso foi lançado. Talvez aquele fã das antigas do Dini também se pare para pensar e questione um pouco a questão da forma como foi lançado, de falar que ninguém vai ter acesso a isso, senão só comprando pessoalmente mesmo, recebendo pessoalmente ou pelo correio, mas é um valor muito alto, de fato, porque você recebe o box, mas perde todo o resto, toda a experiência, todo o evento do The Vault. Sim, inclusive teve fã americano que teve 3 datas já canceladas, né? E os caras estão muito putos, porque agora nos Estados Unidos praticamente sobrou só Los Angeles, mais uma data, e Las Vegas. Ele vai fazer 2 dias em Las Vegas. Isso. E aí só para todo mundo, né? Só Austrália, Japão e tal. E o Cruzeiro depois, que ele também vai vender no Cruzeiro. O Cruzeiro para ele é bom porque é uma logística mais facilitada, né? E sempre vende-se muito no Cruzeiro. De baixo já se vende naturalmente muito. Com certeza de The Vault lá ele vai vender bastante também. Mas realmente é isso que você falou. Eu acho assim, a ideia do Gene de vender entregando em mãos e tal, para evitar pirataria, porque ele imagina que o fã que for comprar, que pagar $2.000, que tiver experiência com ele, tete a tete ali, o cara vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de fazer uma pirataria desse material. Mas infelizmente parece que o plano dele não deu muito certo, né? Eu acho que ele imaginou, ele e a Rhino Records, que é uma gravadora da Warner, eu acho que eles imaginaram que seria algo mais fácil de ser feito, e eu acho que no meio do caminho eles se viram aí numa logística um pouco difícil, as vendas não correspondendo, então muitas datas começaram a ser canceladas.
Muitos fãs também começaram a reclamar que nas primeiras datas o Gene ficava um tempo maior que o fã, assinava mais coisas, ele abria o The Vault, mostrava o item, o gift, né, mostrava o que tinha, e depois ele passou a encurtar esse tempo com o fã, não abrir mais o The Vault com cada fã, diminuiu a quantidade de itens autografados. Então isso começou boca a boca com os próprios fãs, né? Eu acho que isso também impactou de alguma forma na diminuição das vendas. E obviamente o cancelamento de muitas datas. A pessoa agora quando for comprar vai pensar duas vezes, né? Vai, pô, e se eu comprar e cancelar a minha data? Porque o fã que compra, muitas vezes ele viaja de uma outra cidade para aquela cidade, que normalmente é uma cidade mais central. O cara tem que ver voo, tem que ver hotel, tem que ver a logística dele também, né? Então tudo isso impactou um pouco, na minha opinião. E teve um caso que eu acompanhei, um alemão, que ele foi para uma cidade que era longe e ele tinha tudo comprado e eu acho que avisaram um pouco antes, foi bem assim em cima, e ele já estava no hotel, o pessoal foi se reunir, eu não lembro se foi Frankfurt ou se foi uma outra cidade, se foi Dortmund, e foi cancelado, ele postou, ficou um negócio bem chatinho assim, porque era um sonho, né, dele tá lá e o desejo de conhecer o Gene, e acabou acontecendo isso, né. Foi bem assim, eu fiquei bem assustado com isso, eu falei, nossa, e tal, e aí eles deram só um e-mail e depois acho que foi remarcado, só que eu não sei se aconteceu o encontro com o Gene. Sim, e o pior é que o staff do Gene dá poucas explicações quando há os cancelamentos, é sempre o mesmo, eles sempre alegam conflitos de data, de agenda, e muitas vezes não vai ter um reagendamento, então a única opção talvez a pessoa receber o dinheiro de volta, ou eles falam para a pessoa, você vai ter que se redirecionar a uma outra cidade onde vai estar acontecendo o evento. Às vezes não é fácil para a pessoa fazer isso também, né? Sim. Agora, por outro lado, eles estão resguardados porque nos termos do The Vault tem tudo isso, sobre cancelamento, sobre reembolso, então né, eles ficam até tranquilos em relação a isso, entre aspas. Sim, eles estão parados na lei, né? Então, basicamente, o Gene e o staff dele tem o direito de tomar a decisão que eles acharem melhor, né? Eu até estava conversando com o Julian Gill esses dias, e aí eu até perguntei, quem que você acha que paga por tudo isso? Ele falou, provavelmente é a Rhino Records, que banca as viagens, os hotéis, para o Gene ir fazer a entrega dos The Vaults. Então, na medida que a Rhino não tem uma vendagem suficiente, eles simplesmente cancelam a data, assim, mais nem menos. Agora, é uma situação chata pro fã e chata pro Gene também, né? Tem muito fã insatisfeito com isso. O Gene fez uma puta propaganda, foi em várias emissoras de televisão nos Estados Unidos, falando que o grande diferencial disso seria ele entregar em mãos e de recepcionar o fã, de ter uma experiência com o fã. E por isso que justifica o valor cobrado, e você vê que na prática não está sendo respeitado isso. A minha opinião é, o cara vendendo nem que for uma pessoa que comprou, ele tem que ir lá entregar, porque não é um produto barato. Então ele tinha que arcar com a palavra, mas a gente sabe que no mundo de negócios isso não acontece. Infelizmente, eu também achei, até teve o caso, não sei se vocês querem comentar também sobre do Brasil, e que aconteceu, né, eu vi a data, eu falei, olha, e tem pessoas que estavam engajados em ir e acabou cancelando, e foi assim, muito frustrante, né, porque já é tudo mais difícil pra gente. Quando o artista vem pro Brasil e você vai encontrar, é uma oportunidade única. Eu até lembro do caso do Ace, que conhecido foi para Nova York para assistir o show e ter um meet com ele. Eu falei, nossa, eu vou juntar para poder fazer isso. E quando veio pro Brasil eu falei, nossa, é esse show, eu tenho que ir. E eu vou encontrar com ele. Então é a chance única nossa. A gente não tem essas oportunidades. Então é bem do Gene, era uma oportunidade única. E só também falando outro aspecto que envolve um pouco de crítica por parte dos fãs, é que o livro que vem no The Vault, ele tem alguns erros, né? Erros de datas, erros de quem tocou o que em cada música, alguns erros bobos, outros nem tanto.
Mas até no livro do Julian Gill, aquele The Vault Supplement, ele corrige muitos detalhes, muitas coisas que estão erroneamente ali no livro oficial do The Vault, ele corrige no livro dele, que eu acho que é um livro legal, dá bastante informação faixa por faixa, né, do The Vault. Eu acho que é interessante essa informação mesmo, e do Brasil, como amigos nossos comentaram que foi cancelado, isso foi uma coisa bem complicada, né? Eu fiquei até impressionado com isso. E essas informações que estão divergentes no box, fica um pouco também ruim, né? Para quem adquiriu assim, passar por isso, né? E os shows que o Igor falou aí da Gene Simmons Band, vocês também estão acompanhando, eu estou gostando bastante da banda. E seria uma coisa ligada à música muito legal se tivéssemos a oportunidade de ver no Brasil, né? Acho que todo mundo aqui deve ter gostado. Tanto que eles tocam lá do B, ele toca músicas clássicas do Kiss, algumas coisas do The Vault. Já tá entrando várias músicas no setlist. E gostaria de ver no Brasil. Essa coisa do Gene Simmons trocar a data... O Gene Simmons é um cara que nunca esquece letra de música. Então trocar a data é uma coisa... Não, ele esquece data. Tá lá como Christine 16, como sendo música do Rock and Roll Over, mas é normal, isso daí. Alguns erros poucos, outros nem tanto, de informações sobre quem tocou, que eu acho mais interessante, né? Mas são coisas, né, que são coisas bobas. Agora com relação ao The Vault, assim, uma coisa interessante que eu até pesquisei, de todas as formações, todos os integrantes que passaram no Kiss, eles estão representados no The Vault, tocando alguma coisa, em alguma faixa. Os únicos que não tocam nada, não tem nenhuma participação no The Vault é o Peter, Chris e o Mark St. John. Achei interessante essa informação, né? Saber que o Peter, um cara da formação original, Mark St. John é até explicável, mas o Peter, Chris, né, cara, fazendo parte da formação original, com tantas demos ali dos anos 70, nunca não tá em nenhuma demo, participou de nada que esteja no The Vault. Nossa, muito legal saber isso daí. É bem interessante também ter essa informação, né? Bem legal. Mas é interessante que o Gene nunca compôs nada com o Peter Chris também, né? Mas pelo menos às vezes eu imaginava ele tocando em alguma demo, alguma coisa, né? E não tá. Foi legal você ter comentado sobre composição. Não sei se alguém ouviu atentamente aquela faixa que é o Gene conversando com o Bob Dylan dentro do estúdio. E o Gene conversando com o Bob Dylan, um pergunta pro outro como gosta de trabalhar e tal, e aí o Gene falava, no começo eu costumava escrever com o Paul, mas depois com o tempo ficou meio estranho, porque eu como baixista tenho uma certa limitação, eu tinha um pensamento diferente do Paul, então a gente acabou se afastando, só os primeiros 2, 3 discos que a gente compôs juntos, do Kiss, e depois a gente acabou se afastando e cada um começou a trabalhar as suas músicas separadamente, né? Eu achei interessante porque assim, a gente já sabia que o Gene foi assim ao longo da história da banda, mas achei interessante ouvir da voz dele, né? Ouvir ele falando mesmo isso. Nessa música ele comenta alguma coisa que ele também é produtor, o Gene fala com o Bob Dylan e tal, e ele pergunta se conhece House of Lords. Aí o Bob Dylan falou, não conhece. É a banda que ele produzia, né? E falando de música que chegou nesse tema assim, eu queria saber as impressões de vocês das músicas que vocês conseguiram ouvir e ter acesso, e nem que seja partes que vocês gostaram, demos, que a gente pode falar mais assim, as que vocês mais gostaram, as que poderiam entrar num CD do Kiss, e também as outras que já eram conhecidas ou que as novidades. O interessante do box, que eu vejo assim como... ainda bato naquela tecla, né? Que a ideia dele queria fazer algo biográfico. Tem várias músicas que tem mais de uma versão no box. Então ele pensou assim, vou gravar as ideias e vou gravar essas ideias de outras formas.
Aí vou gravar para ver se fica mais legal fazer uma batida mais lenta, uma batida mais forte, ou uma letra diferente, se vai bater, se vai ficar legal. E esse é o caso de várias músicas, né? Que nem é o caso de In Your Face, que tem a versão do Gene, tem a versão do Ace. Weapons of Mass Destruction, que o Gene lançou no Asshole, mas aí ficou só como Weapons no box set. Tem a Weapons com o Ace, tem a Weapons com ele. Inclusive a Weapons demo ficou melhor do que a versão do Asshole, né? Inclusive, não sei se vocês concordam com isso. Sim, concordo. Acho que ficou mais legal. Inclusive tem muitas demos do Asshole, né? Tipo... Tem. E tem outras músicas, o Rain Keeps Falling, por exemplo, tem 3 ou 4 versões. Tem uma versão que é a metade é o refrão não, a metade é da música lá da Within, do Cycle Circles. Bad Loving, uma carrada de versões. You Are My Reason for Living também, tem 2 versões. Everybody Knows também, tem várias versões. Isso, Mr. Make Believe, né? Tem 3 versões e com nomes diferentes e tal. Tem uma que é extremamente Beatles, né? Uma das versões. Sim, bem lembrado. Isso vem da influência dele como fã de Beatles e fã do Paul McCartney, e tem muitas coisas que é legal ele mostrar sobre o que ele gosta, né? Além de ser o lado dele do Gene do Kiss. Tem muita música que foi do Kiss que é muito, muito boa, porque é uma versão diferente, uma versão até um pouco com outras coisas, estendida. Tem uma que eu adorei, que foi, acho que a Only You, é a perfeita, assim, achei que tá a música com uma qualidade perfeita. E mesmo que seja uma balada, né, até é engraçado o Gene com as baladas, mas ele tem as baladas até que umas boas. Isso me chamou bastante atenção. Fora as outras antigas, de quando ele começou a escrever as músicas. O legal é que a gente que é fã, que acompanha a banda desde 90, desde 91, alguns desde 80, a gente via entrevistas, né? Eu lembro da entrevista que o Gene deu na Guitar World sobre o Cycle Circus, na época, em 98, 99. Ele falava muito da música Just Give Love, né? Que essa demo dos anos 70 eles transformaram em You Wanted the Best no disco. Então aí você já associa aquilo que você leu em 99 com a música que está no box. Então essa coisa que o fã acompanha a banda é muito legal. É um produto para fã mesmo. Sim. Até Are You Ready, né, que é a música que abre o The Vault, ela foi uma demo que foi cogitada primeiramente para o Psycho Circus, acabou não entrando, e depois também cogitada para o Sonic Boom, né? Inclusive essa versão que é gravada com o Tommy já e com o Eric Singer. Eu acho que eu gostei muito de Are You Ready, é um dos destaques para mim. Turn to Stone também achei muito boa, Juliet. Mas Are You Ready especificamente, eu acho que pro Psycho Circus acho que não teria espaço ali, mas pro Sonic Boom talvez entraria no lugar de I'm an Animal ali, seria uma boa opção, né? E só falando aqui sobre algumas demos, tem bastante coisa nesse The Vault que são demos que já saíram no box set do Kiss de 2001, né? Então, verdade. Por exemplo, tem Domino, que é a mesma versão que está no box set 2001, só que ele ajustou a velocidade. No The Vault, ela está um pouco mais cadenciada. No box set do Kiss de 2001, está um pouquinho mais rápida. Por exemplo, Mad Dog, Radioactive, Bad Loving, Love is Blind, Lita, It's My Life, que é uma versão diferente, que aí é com Paul, né? E também tem a versão de Plastercaster que saiu no Love Gun Deluxe. E tem algumas dessas versões, o Gene ele fez alguma edição diferente para o The Vault. Ele cortou a introdução da música, diminuiu o tamanho, fez uma mixagem diferente, mas essas são exatamente as mesmas versões. E aí explica um pouco por conta da incompatibilidade. Como a Rhino Records é da Warner e o Kiss é da Universal, então ele não poderia pôr exatamente a mesma faixa na Universal, senão ia dar incompatibilidade de gravadora, e ele poderia até receber um processo da Universal e depois ter que retirar essas músicas.
Ainda somando a isso que você está falando, é interessante, eu tenho a versão do Asshole japonês. Sim, sim. E a única diferença que tem da Everybody Knows do box set pro disco é que tem um refrão que fica sem cantar o refrão. Sem cantar. Então, realmente ele reeditou as músicas para que não dê problema de conflito entre direitos de gravadoras e selos. Inclusive, eu acho que tem muita coisa do Asshole, cara. Das 13 músicas do Asshole, tem 10 demos no The Vault. E as demos não são praticamente nada diferentes da versão final. Então, assim, a gente que imaginava que muita gente critica o Asshole, não é um disco muito bom, e você, imagino que a demo seja melhor. Não é melhor, cara, na minha opinião, pelo menos. É o mesmo nível e a mesma coisa. Com exceção a Weapons, né? Isso, o Weapons é um pouco melhor, mas não é tão diferente da versão final, né, Dipo? Eu ainda achei que é bem semelhante, assim. E quando vocês falaram sobre Are You Ready? The Vault, ela é interessante porque, de certa forma, é uma demo de Eat Your Heart Out, né, do Monster. Ela tem uma estrutura muito próxima dessa música, do Monster. E outra música também que ele liberou como marketing, né, como parte promocional do box, é Hand of Fate. E ele até falou que é uma música que deveria ter entrado no Sonic Boom, mas o Paul chegou com Modern Day Delilah. Então essa música acabou ficando de fora. Realmente não tem como concorrer. Ele até ficou um pouco... Aí é injusto porque o Paul é o mestre das músicas, né? As melhores músicas compostas pelo Paul Stanley. E não é só porque é o meu artista favorito no Kiss, mas ele sabe, né, que o Paul... Então, do Gene eu achei muita coisa legal. Eu gostei muito das coisas que eu não conhecia. E tem umas que são do Asphalt, como foi falado. Tem Guilty Pleasures, Something Seems to Happen at Night, Waiting for the Moon, for the Morning Light, que é uma música legal. Suspicious também. Eu gostei bastante de Legends Never Die. E tem uma coisa interessante que é In Your Face com o Ace e sem o Ace. Nós conhecíamos com a do Ace. E esse tem sem sem o Ace. Sweet and Dirty Love também. E as primeiras, que é My Uncle is a Raft, que é uma das primeiras músicas do Gene começando com uma carreira de músico aí, que eu gostei, achei bem legal. E as do Kiss, que são os clássicos. Only You foi a masterpiece, eu achei uma obra de arte, ficou bem legal. E até quero abrir para vocês qual que vocês gostaram mais. Tem From Heart, que é um hard rock legal. E quais que vocês gostaram das versões que já eram do Kiss, que entraram depois do Kiss? Eu não tenho uma lista mesmo, mas assim, o que eu achei legal ouvir são X-Ray Eyes e Charisma, do Dynasty, que elas têm outra pegada realmente nesse box, achei bem interessante. E também ouvi o material do Carnival of Souls, que é um disco muito esquecido pelos fãs, por alguns fãs, né? Muitos fãs realmente não lembram muito desse disco, um disco com uma pegada um pouco diferente da sonoridade que estamos acostumados a ouvir do Kiss. Mas achei legal também ouvir esse material do Carnival of Souls. Eu também, cara, X-Ray Eyes, eu achei que a versão demo é muito melhor do que a versão que entrou no Dynasty. E engraçado que X-Ray Eyes, a demo, o Gene tocando todos os instrumentos. Além de cantando, ele tocando todos os instrumentos. Eu gostei muito também de Bells of Freedom, que é uma música de 97, uma demo de 97, achei bem interessante. Boa também. Juliet eu achei muito legal, que é uma demo de 94 ali. E Turn to Stone também, que é uma demo de 93, tem um iniciozinho, lembra um pouco o Domino, do Revenge, também achei muito legal. I Wait, que é uma música que o Gene compôs junto com o baterista do Steel Panther, da banda Steel Panther, e tem participação do Dave Grohl também, do Foo Fighters nela. Então eu achei uma música legal, meio que uma baladinha assim, estilo aquelas bandas de rock mais ou menos dos anos 2000, mas eu achei legalzinha a música, né?
Eu achei que depois que eu escutei esse box do Gene, eu senti que o produtor do Dynasty é Vinny Poncia, é isso o nome dele? Isso. Eu achei que ele estava jogando mais no time do Paul Stanley. Por quê? Tem muitas músicas, além de, desculpa dizer que ele estragou a X-Ray Eyes, porque a demo é melhor do que o disco, apesar que eu gosto da versão do disco. A própria Third Living, né, do disco, a versão que tem estendida, ela é mais legal do que a versão do próprio disco. O Gene Simmons, nessa época, ele compôs bastante músicas pro estilo do álbum. Love Came to Me, por exemplo, que está no box set, é dançante, uma música com baixo, bem estilo do Dynasty, podia entrar nesse disco. Aquela Dorothy Lamour, por exemplo, também que está no box set, poderia se encaixar num Dynasty ou num Unmasked, por exemplo, que é meio uma pegada meio dance, disco... Pop, né? Uma pop, exatamente. Tem uma outra também, que é a Queen of Hearts também, uma música que poderia entrar no Dynasty também, que não entendi. Dei a impressão assim que ele quis assim, vou deixar o Paul estourar com I Was Made for Loving You e o Gene que se cate. Tanto, inclusive tem pouca música do Gene no Dynasty, né? Acho que deve ter 2, 3 músicas ali. Tem mais do Ace até, né? Tem mais do Ace. E X-Ray Eyes praticamente só do Gene no Dynasty. Charisma e X-Ray Eyes, só tem essas duas. O Ace tem mais músicas no Dynasty do que o Gene. Pela primeira vez. Isso é um reflexo dos solos, né, do 78 que acabaram. O Ace teve um espaço na banda saiu mais músicas dele, músicas ótimas. Sim. Músicas ótimas que eu gosto muito, né, das do Ace. E é o segundo que eu mais gosto. E também as músicas que entraram nesse The Vault, que são várias baladas do Gene. Ele com essa... Ele não é tão assim... Eu achei surpresa porque ele não é tanto de escrever balada. Ele tinha várias. Vocês falaram algumas e ainda tem mais algumas que é de balada mesmo. O lado romântico do Gene. Engraçado isso. Uma coisa que eu achei interessante no box também, essa Dorothy Lamour, ela foi gravada com uma banda chamada Spider, que é a banda do Fig e da Holy Knight. E a Holy Knight, né, o Anto Fig está na história do Kiss, né? A Holy Knight fez Hide Your Heart, fez Shandy, e na mesma época, né, gravou Shandy com o Paul Stanley. E e é uma música muito boa e é muito interessante isso. Já estavam no meio, o Bill Aucoin já estava produzindo essa Spider e já trazia os próprios músicos para tocar no Kiss, né? Outro só pegando o seu gancho que você deixou, cara, tem demos como Mad Dog e Bad Bad Loving, que estão no The Vault, mas também estão lá no box set de 2001 do Kiss, que tem quem toca a bateria é o J.R. Smalley, né, que era o road manager do Kiss, o cara famoso pela introdução, né, no Alive 1, a introdução do Kiss no Alive 1. Então, tem muita coisa interessante. Só pegando o gancho do que o Tricarico falou das baladas, o Gene, assim, por exemplo, Rain Keeps Falling, tem versões que ele faz mais cadenciada, mais baladas, e tem versões que ele faz mais pesada. Então, da mesma música, ele tem versões diferentes, né? E uma coisa que o Gene faz é reaproveitar. Então, tem muitas músicas que ele vai reaproveitando, mudando o arranjo, alterando uma ou outra coisinha na letra. Mas ele tem essa tendência de reaproveitar muita coisa, muitas demos. E isso é verdade. eu não sei se o Igor puder falar, assim, eu acho assim, uma crítica muito grande que o Gene sempre teve de nós fãs é que o trabalho dele no Kiss nos anos 80 era muito ruim. Mas, cara, eu achei assim que ele tem umas demos dos anos 80 interessantes que não entraram no disco do Kiss. Por exemplo, Suspicious, Promise the Moon, que são demos que ele fez pro Black and Blue. Inclusive, Suspicious saiu no álbum do Black and Blue, que era a banda do Tommy Thayer, que o Gene produzia. Eu acho uma música muito legal e a versão do Gene achei mais legal que a versão do Black and Blue. Promise the Moon, pra mim, cara, é uma das top 3 aí do The Vault, com certeza. Rotten to the Core, que aí acabou depois a Lita Ford regravando, mas também é uma música que ele fez lá nos anos 80, que eu acho bem legal também. Eu acho que essa questão dos anos 80, o Gene estava focado em outras coisas, os filmes, por exemplo, e tem essa carreira em Hollywood.
e acho que consequentemente ele mesmo se prejudicou. Ele mesmo, de fato, talvez tenha tido composições boas, melhores talvez das que entraram nos discos do Kiss oficialmente, mas que por diversos motivos acabaram sendo esquecidas, ou ele mesmo não deu muita importância, porque nos anos 80 basicamente a banda era carregada pelo Paul Stanley. O Paul de fato assumiu a liderança do Kiss e conduziu. Então, né, comentamos diversas coisas sobre esse box do Gene, e também tem a questão dos shows solos que o Gene está fazendo, a primeira turnê solo dele, e ele acho que ele tem trazido coisas bastante interessantes. Por exemplo, falando no box, Are You Ready? É uma música que ele toca ao vivo. It's My Life é uma música também que ele tem tocado em alguns shows. E o setlist também interessante, a banda muito boa, a banda de apoio bem interessante, uma pegada muito boa, músicos muito competentes. E claro que o setlist ele traz, né, os clássicos do Kiss, como Deuce, Do You Love Me, Rock and Roll All Night, Parasite. Mas também ele tem trazido músicas como She's So European, do Unmasked, I, do The Elder. Ele resgatou Fits Like a Glove, que não era tocada há décadas, e outras faixas como Sweet Pain também que ele toca. Então, Carisma. Carisma, exatamente. Então, né, qual a opinião de vocês sobre esses shows solos, pra gente já ir finalizando o podcast? O que é que vocês acham sobre essa primeira turnê solo dele, esse setlist que ele está tendo nos shows solos? Será que talvez seja o Paul que barra isso um pouco no Kiss? O que é que vocês acham? É o Paul que de fato veta músicas como Sweet Pain, talvez como Fits Like a Glove ou Unholy de repente? O que é que vocês acham? Bom, eu acredito que ele queira também atrair os fãs mais, né, aqueles fãs que gostam de escutar o lado B, né, assim como no Cruise, né, vão bastante gente, bastante fã, aquele fã hardcore do outro, né. Eu acredito que ele faça isso para atrair esses fãs, né, porque você ir num show do Gene e escutar só Parasite ou Gene é até interessante, mas pô, daí daqui a pouco tem She's So European. Quando que o Kiss vai tocar de novo o She's So European? Pode ser que nunca, nem no Kiss 2.0, né? Talvez então, nem no Cruzeiro, né? É no Cruzeiro, exatamente. E a banda é excelente, a banda, né? Tem 3 guitarristas, se não me engano, né? Estão tocando até a música do Monster, né? Tocaram o Out of Song, né? Tocando essa música, inclusive. A banda é fantástica, muito legal mesmo a banda. Sim, a banda é maravilhosa. Poxa, e era a banda que tocou no Cruzeiro, a Big Rock Show. Aí depois é uma banda que faz shows em Nashville também. É uma parte da Big Rock Show e uma parte de uma banda que chama Rock and Roll Residence, de Nashville. Até tava ouvindo um podcast do Ryan Space Cooper, que é o cara que organizou essa banda especificamente pro Gene. E ele fala que é o Gene que escolhe realmente os set lists, e eles vão ensaiando e tudo mais. No começo o Gene até estava sugerindo de tocar algumas covers do Beatles, chegaram a tocar Pink Floyd, aí depois o próprio Gene falou, não tá funcionando, vamos focar mais em músicas do Kiss. Eu acho assim, pra esses shows solos, vamos dizer, não é o mesmo holofote que o Kiss tem, né? Não é o mesmo público, o público não diria, mas não é o mesmo holofote que o Kiss tem nos shows. Então dá para ele testar coisas diferentes, dá para ele fazer um setlist mais diversificado. E cara, se eu puder falar um negócio interessante que o Ryan Space Cooper falou, que é o cara da banda do Gene Solo, ele falou que a ideia de início era o Gene não tocar baixo e só cantar algumas músicas. Aí depois o Ryan Space Cooper falou, não, eu quero que você toque baixo, você é baixista, você é bom nisso, é um prazer tocar com você. E é por isso que tem os 3 guitarristas, né? Aí o Gene ficou meio assim na época dos 3 guitarristas, aí quando ele começou a ouvir o ensaio, ele falou, poxa, é verdade. Porque muitos dos discos de estúdios do Kiss, ali você escuta, são 3 guitarras ali. No show do Kiss, o Kiss acaba muitas vezes não reproduzindo o que é o disco de estúdio. Então o Gene falou que as músicas, a execução ficou mais perfeita com 3 guitarristas. Então eu acho bem legal, e esses shows na Europa estavam todos lotados, assim, bem cheios. E o Gene tocou para lugares grandes, assim. No Masters of Rock ele tocou até com a Doro, o War Machine.
e lá tinha 30 mil pessoas, nos outros lugares tinha de 6 a 4 mil pessoas, em lugares bem grandes, pro tipo de show que ele faz, né? E esse show do Douro foi filmado, né, profissionalmente, né? Não sei se profissionalmente, mas tá na internet, bem legal a participação dela. Tinham várias câmeras. Vê que tem câmeras assim, profissionais, assim, na hora que. Tá, é verdade. Pode ser que saia, né, alguma coisa oficial. A banda muito boa, 3 guitarristas, o som ficou animal. Gostei muito do show que eu peguei aqui pra assistir no DVD e tal. Gostei muito do set list. Queria que tocassem mais, no Brasil e tudo mais. E menção honrosa ia ele tocar I, que era só do Cruise, mas principalmente She's So European, cara. Essa música do Unmasked que eu amo. E achei muito legal entrar nessa turnê, além de Sweet Pain, como o Igor falou, de várias que ele colocou ali, que é o que o fã do Kiss gosta, né? E o Gene tá fazendo. Inclusive, antes eu ficava meio assim com o Gene, achava que ele era o que era mais difícil da banda, assim, de ser o cara mais estrela, mas é o contrário, né? Muitos fãs que tiveram contato com ele é o mais legal, ele chama as pessoas pra ir no palco. Ele é muito simpático com o fã, ele respeita, assim, ele tem essa coisa de vender, de ganhar dinheiro, mas ele trata muito bem os fãs, com carinho, né, dá abraço e lembra até, se a pessoa viu ele há 5 anos, ele vai lembrar depois de 5 anos que aquela pessoa ele já viu e que é um fã do Kiss, que já foi no Cruise. Muito legal isso do Gene. Até achei legal nesse podcast Ryan Space Cooper, eles tocando She's So European, e eles falaram que eles tentam fazer uma versão mais heavy, não tão pop quanto saiu no Musked. Mais pesada. Mais pesada, é. E até eles têm ensaiado algumas coisas como Good Pure Gone Bad, né, para tentar algumas versões diferentes com um arranjo um pouco mais pesado para a banda solo do Gene, né? Agora, eu gostaria muito do Gene ter tocado ao vivo a Wanna Live, tá no box set, que é com o Vinnie Vincent, né? Ia ser muito legal tocar ao vivo essa música. Ele tem colocado essa faixa, só que somente pra tocar antes do começo do show, ele já fez isso. Ele não tocou com banda, né? Mas ele colocou só o áudio. Não reparei, sério? Não tinha reparado. Cara, foi uma das músicas que me decepcionou um pouco do The Vault, é a Wanna Live do Vinnie. Eu não gostei muito. Vocês curtiram ela? Eu curti, mas não cabe em nenhum disco do Kiss essa música. Lá tava esperando uma coisa como Unholy, do Revenge, porque essa música foi composta na época do Revenge com o Vinnie, e eu achei que passou bem longe. Outra coisa que me decepcionei um pouquinho foi das composições do Gene com o Adam Mitchell no The Vault, acho que não são tão boas quanto as parcerias do Adam Mitchell com o Paul, e também as versões com os Van Halen Brothers. Não que eu não gostei, mas não tem aquela pegada do Van Halen ainda, aquela característica do Van Halen. Mas finalmente saiu essas demos que a gente tá esperando desde o box set de 2001, né, pra ser lançado. Sim. Não, Got Love for Sale eu achei muito legal, é a que mais lembra um pouco o estilo de tocar guitarra do Van Halen. Mas lembrando que são músicas demos de 77, então o Van Halen ainda estava ali no começo, não tinha aquela característica marcante depois nos anos 80. Mas assim, uma coisa legal de falar é que exatamente o mesmo solo que o Van Halen fez, depois o Gene pediu pro Ace replicar no Love Gun, né? Não mudou nada ali, é o mesmo solo. Significa que ele gostou bastante do trabalho do Van Halen na demo. Só bem rapidinho, o Adam Mitchell ficou legal aquela versão de Dial L for Love, que saiu só o instrumental do Unfinished Business. Isso, né? Bem legal na versão do Gene e poderia até, quem sabe, entrar em um Asylum da vida. Pois é. Legal. E faltou o Rodrigo até passar, né, umas músicas que ele gostou, né, também. Eu acho que já falei de todas. Are You Ready? A Turn to Stone, né, já foi falado. Juliet, Weapons, a Wanna Live, eu gostei, essa música do Vinnie Vincent, apesar de não poder entrar em nenhum disco disso. Suspicious, Promise to the Moon, já foi comentado. Dorothy Lamour. Queen of Hearts também é uma baladinha meio popzinha, bacaninha pra entrar. Bem legal. Legal. Então, é um tema bastante extenso do The Vault, são diversas coisas. Eu acho que poderíamos ficar horas aqui falando sobre esse box. Talvez para finalizar, trazer esse detalhe que a The Vault Experience trouxe de volta, reaproximou de alguma forma ex-membros do Kiss. Acho que
Em alguns eventos tivemos a participação do Ace Frehley, do Eric Singer também, Bruce Kulick. Tivemos também Vinnie Vincent, de volta depois de tantos anos. Também Peter Criss. Então, é muito Shannon Tweed. Shannon também. Então, acho que é um lado positivo desse box, desses eventos, é trazer um pouco de volta. Tommy Thayer também vai estar. Ó, se o Tommy Thayer tocar Promised the Moon, Suspicious do Black and Blue no evento de Las Vegas, acho que vai ser interessante. Então gostaria de agradecer ao Rodrigo, aos dois Luiz, né? Luiz Comanetti, Luiz Tricarico, Luigi, por essa presença hoje nesse segundo episódio do KissCast. E vamos finalizar trazendo o depoimento do Marcelo Amorim, um grande fã do Kiss, que tentou comprar o The Vault no Brasil, mas que infelizmente foi cancelado, né? Infelizmente houve o cancelamento das datas no Brasil e ele optou por não receber o box. Então ele vai falar rapidamente essa tentativa de compra do The Vault. Então gostaria de agradecer novamente a vocês que estão nos ouvindo e a vocês que participaram aqui hoje. Então um grande abraço a todos. Valeu, galera, abraço. Valeu, obrigado. Boa tarde, pessoal que está ouvindo esse podcast do Kiss. Meu nome é Marcelo Amorim, eu moro em Curitiba, tudo jóia com vocês? Eu sou uma das pessoas que no Brasil adquiriu o The Vault e que, surpreendentemente, o mesmo foi cancelado e nós não tivemos o The Vault, né? Tivemos a opção, a equipe do Gene nos deu algumas opções, que por sinal foi uma opção muito fraca, tá? Um contato muito simplório, considerando quem era, né? Ou seja, estamos falando do Gene Simmons, ou seja, que deveria ter toda uma assessoria, e realmente foi muito fraco. Eu achei que fui muito mal amparado. Fiquei bastante insatisfeito com a postura deles, mas era o que tinha para o momento, né? Ou você aceitava aquilo ou aceitava, não tinha muitas opções. Uma delas era o seguinte: eles deram duas opções: ou o Gene não veio mais para o Brasil, não vai ter mais The Vault, e nós te damos duas opções: ou você pega o dinheiro de volta, o reembolso, ou podemos enviar o The Vault para sua casa. Só que nessa questão de enviar o The Vault, eles esquecem que aqui no Brasil tudo tem taxa alfandegária, nós temos todo um processo bastante complicado com relação a isso. Você imagina, se hoje você importa, importa qualquer coisa de 80, 100 dólares e que ela pese 200 gramas, eles já param na alfândega. Imagina vir um cofre que tem quase 60 centímetros de altura, que deve pesar uns 20 quilos, com CD dentro. Os caras vão tributar a vida, né? Vão te pedir um apartamento em troca disso, né? Então, obviamente que eu recusei, não ia me arriscar a ter todo esse sofrimento, mesmo porque quando eu adquiri, era para ter a experiência, mais uma vez, uma experiência com o Gene, encontrá-lo, conversar com ele, enfim, pegar o The Vault e não simplesmente ter o cofre. Para ter o cofre eu compro depois, tem no eBay, a gente consegue localizar, mas é isso que eu gostaria de deixar aqui para a minha experiência para esse podcast, que foi uma experiência um pouco decepcionante se considerarmos quem é. Fora isso, valeu, ok, tentei, não deu certo, sigamos em frente. Abraço a todos.